Boa noite para todos. Estamos iniciando uma aula da disciplina Práticas Pedagógicas da Entidade Docente. Estamos na segunda aula, né, do semestre, na verdade a terceira, porque nosso primeiro encontro foi através da aula inaugural do curso de Pedagogia. O segundo encontro, a gente fez a apresentação do plano de ensino e também uma introdução ao assunto, né, da identidade docente. E hoje nós estamos no terceiro encontro, que nós vamos tratar do núcleo de estudos número 1, que se chama Por que o mundo precisa de professores. É bem poético isso, né, gente? Mas, na verdade, a gente vai verificar nesse primeiro núcleo de estudos, já está aqui no slide 2, que é o núcleo de estudos que vai falar sobre a história. Então, assim como nós conversamos na semana passada, né, a gente tem a história dos professores. Na verdade, essa disciplina, gente, ela começa com essa parte de entender qual que é a história dos professores no mundo e também no Brasil, tá? Para depois a gente conseguir entender a nossa identidade docente e também ter uma identidade docente preparada para sermos futuros professores e futuros professores de qualidade. Então, hoje a gente inicia esse núcleo de estudos número 1, que é sobre a história dos professores, e a gente vai ver 3 subitens, né? 3 conteúdos dentro dessa mesma aula, dentro desse mesmo núcleo comum, que é a história dos professores. Então, a gente vai falar dos jesuítas no Brasil Colônia, que são os primeiros professores, né, do Brasil. Depois nós vamos falar dos professores do Brasil Império e depois dos professores na Primeira República, como que foi essa caminhada histórica, né, dos professores no nosso país. Mas antes de falar dessa trajetória histórica aí dos professores no nosso país, gente, eu planejei de conversar com vocês sobre os primeiros passos dos professores no mundo, na verdade, porque todo mundo já estudou história, todo mundo já estudou história da educação, a disciplina que tem no primeiro no semestre, no segundo semestre, mas a gente não ouviu falar no curso de pedagogia ainda sobre os primeiros professores no mundo, né? Então a gente estudou história geral na escola e a gente estudou história da educação no curso de pedagogia. Então, a gente vai começar a falar dessas primeiras, né, os primeiros passos dos professores no mundo, desde da era antiga até os tempos atuais, e a gente vai conversando um pouquinho como que isso foi acontecendo, tá? Desde que o mundo é mundo, né, gente? Desde que o homem é homem, desde que existe o homem no planeta Terra, que existe uma necessidade de se passar ensinamento de uma pessoa para outra, né? De passar conhecimento de uma pessoa para outra. Claro que não foi sempre que existiu professor no mundo, mas desde a era primitiva, né, quando os homens, por exemplo, saíam para adquirir comida, né, para suas famílias, eles voltavam e contavam como tinham feito, né, contavam o que tinha acontecido, e isso era uma forma de ensinamento, só não era um ensino formal, né, só não era uma pessoa específica para fazer isso para algumas pessoas, mas desde que existe o ser humano na Terra, que ele passa para os outros, né? Conta para os outros as experiências dele, ou os sentimentos dele, né? Ou coisas que ele sabe. Então, a necessidade de se colocar pessoas específicas para ensinar algo para alguém, aí ela teve início no Egito Antigo, né? Ou no Antigo Egito. Então, recapitulando, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, existem essa passagem, né? De conhecimentos entre uma pessoa e outra, mas só se colocou uma pessoa específica para ensinar algo para alguém no Antigo Egito. Então, quando existia uma função que chamava escriba, que era preservada pela Constituição, de escolas reais, né, de locais que se tinham ensinamentos. Deixa eu ver que tem pessoas pedindo para entrar aqui, só um pouquinho. O pessoal está entrando aos pouquinhos, vamos lá. Então, existia essa função de escriba, né, que era preservada pela Constituição, de escolas reais, que preparava o indivíduo para dominar essa técnica. Então, lá no Egito Antigo, uma pessoa era preparada para passar uma informação para outra. Então, a gente pode falar que essa atividade, ela se assemelha a uma atividade de um professor, tá? E as instituições no Ocidente, né, porque a gente sabe que tem uma história muito forte do Oriente, mas a gente combina mais ou conhece mais a história do Ocidente,
as instituições de ensino variavam bastante de acordo com os valores, né, que predominavam em certa cultura. Então, dependendo, né, da cultura do Egito, da cultura da Grécia, da cultura, né, de Roma, da cultura europeia, tem uma forma das instituições de ensino existirem e também uma forma dos professores, às vezes, ensinarem, né? Então, tem que sempre considerar essa cultura. Lá entre os espartanos, né, já ali em Roma, Esparta, Atenas ali, a educação começava aos 7 anos de idade e se preocupava com o aprimoramento das habilidades físicas do indivíduo. Então, geralmente, quem eram os, entre aspas, tá, gente, professores, né, que ensinavam as habilidades físicas para os alunos? Eram geralmente os guerreiros que tinham esse conhecimento de manejo de armas, né, de defesa, de ataque, uma questão mais de habilidade corporal. Então, a educação das crianças começava aos 7 anos, vocês já devem ter estudado isso, né, com o professor de História da Educação, o professor Marcos. Tem a paideia grega também, né, que fala da educação do corpo e da mente para formar um bom cidadão. Mas quem era o professor naquela época, né? Existia um professor? Como é que era essa função de professor? Então, geralmente era uma pessoa mais experiente, que já sabia, né, aquilo que precisava as crianças aprenderem e que ensinava aquilo para os professores. Então, essa rotina de treino, né, corporal, de treino físico, que tinha como objetivo ter cidadãos interessantes, mas principalmente, né, cidadãos prontos para guerrearem quando fosse necessário. Então, tinham esses, entre aspas, professores ou pessoas que ensinavam especificamente essa arte da guerra, essa arte corporal para as crianças, né? Inclusive para as mulheres, quando trabalhavam os corpos das mulheres, eram para que elas tivessem os corpos, né, fortes, os corpos aptos, né, para atividades corporais, para terem crianças saudáveis. E além disso, cada criança, né, ela tinha um tutor, que era chamado, entre aspas, assim, mas que era o professor, que ensinava para as crianças, além dessa questão das habilidades físicas, né, que era para ir para uma guerra, se precisasse, mas esse tutor, né, esse guerreiro, essa pessoa que tinha experiência em lutar, experiências com atividades físicas, ela também mantinha com essa criança um vínculo de amizade, né, um vínculo de carinho, baseado aí pela troca de conhecimentos. Então, desde lá, né, da Idade Antiga, que você via algo parecido com o papel de professor, tanto na questão dos ensinamentos que as pessoas tinham que passar para as crianças, mas também desse vínculo, né, de essa pessoa ser destinada a ensinar a criança ou algumas crianças e criar um certo vínculo, né? Porque hoje a gente sabe que o professor ensina muita coisa, né? Ajuda a criança a construir conhecimento, mas existe um vínculo entre, né, professor-aluno, entre o ensino e aprendizagem dentro das escolas, tá? Em Atenas, gente, que é na Grécia, né? Esse serviço de você ensinar uma criança, né, a arte corporal, a arte da guerra, a se defender, a atacar, tem um dado interessante que isso era feito mediante uma cobrança. Então, assim, não era qualquer pessoa que, por livre e espontânea vontade, né, ou por bondade, que pegava essa função de ensinar as crianças a partir dos 7 anos, né, essa arte da luta, essa arte da defesa, essa arte do ataque, essa arte de trabalhar o corpo, né, para ter um corpo são e mente sã, que é a paideia grega, né, pregava, como vocês lembram da disciplina do professor Marcos, mas mediante uma cobrança e a cada tipo de conhecimento era delegado um tipo de professor. Então não era, por exemplo, que nem hoje a gente vê da pedagogia, que tem um professor generalista que pode ensinar matemática, português, né, ciências, história e geografia, artes e etc. Então tinha, naquela época, calma aí, tá entrando a Débora, naquela época existia já uma espécie de uma divisão, né, entre o que se queria ensinar e uma pessoa que fosse específica para ensinar aquilo. Então, não era um professor geral para todo mundo. Tudo bem? E lá na Grécia, né, falando dos professores gregos,
essa preocupação com o equilíbrio entre corpo e mente, né? Que vai falar para os atenienses, né? Ou lá na paideia grega, na sociedade grega, contou com 3 tipos básicos de profissionais. Então, como eu falei, né, anteriormente, tinha um tipo de tutor, ou, né, nem existia essa palavra ainda, professor, para cada coisa que você quisesse ensinar. Então, tinha os paidótripes, é difícil falar essa palavra, né? Paidótripes, que cuidavam do desenvolvimento intelectual, né? Então, a pensar, os gramatistes, que eram, né, até o nome remete à gramática, responsáveis para um repasse de algum conhecimento sobre a escrita, e tinha os quitaristes, que cuidavam do aprimoramento do físico. Então, quando essas crianças de 7 anos, lá na Idade Antiga, elas tinham que aprender alguma coisa, tinham professores, entre aspas, né, tutores, pessoas para ensinar essas crianças. Tanto essa parte do desenvolvimento intelectual era com um tipo de professor, a parte do desenvolvimento da escrita, né, e da leitura era com outro professor, e nós tínhamos um terceiro professor, entre aspas, que era responsável por ensinar a parte da parte física, né? Que pode ser que se relacionasse hoje em dia com o professor de educação física, tá bom? Na Roma antiga, né, gente, porque tem. Se o professor tinha funções diferentes ou era visto de uma forma diferente, aí na história dos professores pelo mundo aparece locais diferentes, mas lá em Roma, né, na Roma ou em Roma, o papel do educador, que sempre tem que lembrar que não tinha esse nome, tá, gente? Educador, professor, era uma pessoa destinada a passar alguns conhecimentos para os outros. Então, o papel de educador foi desempenhado pelos retores, então era esse nome que era conhecido, assim como os sofistas gregos, que eram os professores, os filósofos, né, que ajudavam as pessoas a aprender a pensar, circulavam pelas cidades ensinando o que sabiam em troca de alguma compensação financeira. Então, a gente pode verificar que na história, né, dos professores no mundo, sempre houve uma troca, né? Alguém ensinava, mas ele tinha ganhava alguma coisa em troca, mesmo que não fosse financeira, né? Era alguma outra coisa que ele ganhava em troca. Então a gente pode assemelhar um pouco, né, com a profissão de professor hoje em dia. A gente ensina, é uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, mas a gente recebe, né, um salário para fazer isso. Então, desde a Roma antiga se percebe na história dos professores que o papel de ensinar algo, né, de passar algum conhecimento, tinha como troca uma compensação, que podia ser financeira ou não, tá? E, além disso, na história lá da Roma Antiga, tinha um personagem, né, uma pessoa que chamava Lud Magister. Olha que bacana, gente. Lud, né, que vem de lúdico, Magister, que vem de professor, magistério, né? Tem até em São Paulo um colégio que chama-se Magister, que desempenhava a função de alfabetizar as crianças que não tinham uma condição material mais abastada. Então, olha só, existia um professor que a gente pode, né, considerar hoje, mas ou assemelha a algo como professor de escola pública, que ensina os alunos que não tinham condições financeiras de ter um tutor, de ter um professor particular. Então, esse Lud Magister desempenhava essa função de alfabetização para essas crianças, que eram, né, carentes, vamos dizer assim, né? Naquela época não se falava assim, mas para falar com os termos atuais, mais carentes. Ainda falando dos primeiros professores no mundo, né, gente, e um pouco dessa história dos professores do mundo, quando você chega na Idade Média, que é o período, né, que subsequente aí à Idade Antiga, a Idade Média vai do século V até o século XV, são 1000 anos de Idade Média, né? O mundo do conhecimento passou a ter um nítido controle do quê? Das instituições religiosas. Então, só podia ensinar e só podia aprender as pessoas do alto clero, tá? As pessoas ligadas à igreja, as pessoas ligadas às religiões. Mas por quê, professora? Porque eles tinham que entender, né, o que estava escrito na Bíblia para passar a mensagem do Senhor, de Deus, de Jesus, né, dependendo da religião, para as pessoas, para, né, fazer educação das pessoas aonde? Na igreja. Então, inicialmente, o conhecimento ali, né, que existia ali,
ficava restrito só aos membros da igreja ou aos aspirantes. O que são os aspirantes? Os estudantes, né, os monges, as pessoas que estavam estudando para ser, né, membros da igreja, para ser padre, para ser, né, para ser depois alguém que vai depois rezar as missas, vai ler, né, a palavra do Senhor para outras pessoas. Então, essa parte do ensino e da aprendizagem na era medieval estava restrito ao mundo, né, da igreja. Já na Baixa Idade Média, a situação muda, porque como a Idade Média teve 1000 anos, né, gente, lá para o final da Idade Média, algumas instituições que são tidas como, né, assim, os primórdios de uma universidade ou uma instituição maior, né, que ensinava muitos conhecimentos, teve também uma pessoa ali responsável pelo ensino, que a gente pode falar, né, que já era um professor. Então, porque a gente está falando da história do professor. Então, na Baixa Idade Média, tal situação mudou com a constituição das primeiras universidades. Então, quer dizer que professores mesmo não era só mais dentro da igreja, e sim dentro dessas instituições de ensino que a gente fala que são laicas, né, que não são associadas à igreja, que são sem associação com esse universo da religião. E até o século XIX, então a gente, né, já saiu da Idade Média, já passou para a Idade Moderna. A Idade Moderna começa no século, né, XV, vai até o século XVIII, XIX. Nenhum curso era elaborado com o objetivo de formar professores. Então, gente, aqui é um dado bastante importante, tá? Tudo que a gente falou até agora, do período, né, primitivo, que as pessoas passavam umas para as outras, alguns conhecimentos, no período antigo ali, em Roma, né, na Grécia, a questão de alguns professores que ensinavam a ler e escrever, ensinavam a pensar, ensinavam a questão da parte física, ou na Idade Média mesmo, que a gente tinha educação dentro dos mosteiros. Tem um livro bem famoso que chama Regra de São Bento, né, que era um livro que fazia as regras dentro dos mosteiros, quando as pessoas fossem lá, né, para estudar. Ainda não se falava em pessoas formadas para fazer isso. A única coisa que existia, né, nos primeiros professores do mundo, como a gente está vendo aí o título, era a questão dos professores serem pessoas que tivessem experiência somente naquilo que elas iam ensinar. Então, se a pessoa sabia desenhar, ela ia ensinar a desenhar. Se a pessoa sabia nadar, ela ia ensinar a nadar. Se a pessoa sabia lutar, ela ia ensinar a lutar. Então, dependia muito de habilidades que a pessoa tinha para ela poder ensinar as outras pessoas. Não existia o quê? Um curso de formação de professores como tem hoje, tá bom? Até hoje, pensando nessa questão mais específica, né? Se você quiser ser professor de artes na escola, né, do componente curricular da matéria arte, você não precisa ser um artista, né? Então você faz uma faculdade de artes visuais, né, de artes, para você ser o professor de artes. Então, não necessariamente para ensinar música, você precisa ser músico. Você tem que fazer um curso de formação de professor de música. Você precisa fazer um curso de formação de artes visuais para você ser professor. Não necessariamente você tem que ser artista. Mas antigamente, gente, antes de existir cursos de formação de professores, as pessoas que eram, entre aspas, professores, que ensinavam, é porque elas tinham uma determinada habilidade, uma determinada experiência para ensinar, e não uma formação específica para isso, tá? Vamos prosseguir aí. Agora, que a gente já falou dos primeiros professores no mundo, como eu tenho toque, eu vou arrumar isso daqui, porque está passando ali no finalzinho, ufa, delícia. Como a gente está falando, né, que é uma introdução, que é um pouco da caminhada histórica da profissão de professor, né, da função de professor, ou dessa identidade docente pelo mundo, a gente fazendo esse resgate histórico pelas fases, né, da história da humanidade, pelos ciclos da história da humanidade, pelos períodos históricos da humanidade, a gente vai falar hoje especificamente dos primeiros professores do Brasil. Então, é claro que vocês já ouviram falar, né, dos jesuítas, vocês já ouviram falar no curso de História da Educação, sobre a educação jesuítica no Brasil, mas como eu disse, gente, essa disciplina nossa, que chama-se Práticas Pedagógicas e Identidade Docente, ela é muito parecida com História da Educação, mas na verdade ela vai ser uma história, né, o começo dela, primeiro,
uma história dos professores, de como que era a atuação dos professores e como que era a formação dos professores e tudo que envolvia ali o professor, o aluno, sala de aula, e não a educação de uma maneira mais ampla. Opa, tá faltando uma letra aqui, gente. Então, os jesuítas, eles são considerados, né, eles são tidos como os primeiros professores no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho dos jesuítas no Brasil colônia. Gente, vamos recapitular, porque quando a gente estudava na 8ª série, no ensino, né, nos anos finais do ensino fundamental, nos anos do ensino médio, a gente já estudou, né, sobre a história do Brasil. E a gente já ouviu falar dos jesuítas, né, no Marquês de Pombal, como que é no Tratado de Tordesilhas, nas capitanias hereditárias, no Mendes Sá, e, né, na colonização do Brasil, na vinda dos portugueses, e etc., né? 7 de setembro, que passou há pouco tempo, e há poucos dias, há 4 dias, né, independência do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a gente já estudou sobre a história do Brasil. Eu não vou passar aqui a falar de história do Brasil, tá, gente? A gente vai falar dos primeiros professores do Brasil, que é a nossa disciplina de identidade docente. Então, no Brasil, o domínio clerical, o que é clerical, gente? Referente à igreja, referente à religião, referente à questão de fé. Então, o domínio, né, da igreja ou das instituições relacionadas à igreja, ou as instituições de ensino, né, relacionada à igreja, findou depois que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas da colônia. Então, a gente já está começando, né, a história por uma parte meio traumática, mas depois a gente vai voltar nos jesuítas. E após essa medida, né, de que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, a coroa, né, os imperadores do Brasil designaram que quem poderiam exercer a função pedagógica, porque os primeiros professores, né, foram os jesuítas. E aí a profissionalização do professor brasileiro, né, ou do educador brasileiro, começou a ser desenhada ali em 1835. Então a gente vai falar dessa parte um pouquinho mais para frente, né, mas só para dizer, quando a gente for falar dos jesuítas, que são os primeiros professores do Brasil, que eles foram professores até determinado tempo, até que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas da colônia, tá? E a coroa designou outras pessoas para essa função pedagógica. Só um minutinho que está entrando gente na aula. A Rosane. Já estamos com mais pessoas agora. Vamos lá. Voltar aqui. Então, a profissionalização mesmo do educador brasileiro, né, de formação de professor, de salário de professor, de ser reconhecida essa profissão de professor, foi só depois de 1835. Mas vocês sabem, né, o Brasil foi descoberto em 1500 e até então a gente teve aí a função dos primeiros educadores do Brasil, que foram os jesuítas. As primeiras escolas, né, os primeiros educadores foram criados no Rio de Janeiro, em Niterói. E ainda hoje a qualificação de professores da área da educação desperta preocupações das nossas autoridades, né, brasileiras. Quer dizer, diz que, né, gente? Mas isso aqui é só uma introdução para a gente começar a falar dos jesuítas, que foram os primeiros professores brasileiros, tá? Então, gente, o que é importante dizer? Que desde que o Brasil foi descoberto em 1500, durante muito tempo no Brasil não tinha escola, não tinha professor. Tá? Então, assim, os portugueses chegaram, tinha os índios aqui, vocês já sabem, e a primeira preocupação não foi o de ter escolas, tá? Então, os primeiros professores do país, eles foram, então, os jesuítas, né, os padres jesuítas, né, padres católicos jesuítas, e eles começaram a chegar no país por volta de 1549, então 50 anos depois, né, da descoberta do Brasil. E eles recebiam a ajuda de Portugal, que era, né, o país que descobriu o Brasil na época, para educar os índios e os filhos dos colonos. Então, gente, importante aqui, os jesuítas foram os primeiros professores que, né, tiveram no Brasil por volta de 1950, e eles vieram não só com a função de educar os índios, né, de catequizar os índios, mas também os portugueses que vieram para cá, eles vieram, trouxeram filhos, né, não numa primeira vez, no primeiro barco, mas depois trouxeram filhos, tiveram filhos aqui. Então, os filhos dos colonos precisavam ser educados. Então, os jesuítas foram destinados, né, foram os professores desses filhos dos colonos e também dos índios.
E o que que o professor naquela época, né, que eram os padres jesuítas, ensinavam para os alunos? Ler, escrever, fazer contas, basicamente, tá, gente? Não era uma educação como a gente vê hoje em dia, tá? Mais abrangente, mais generalista, com mais tipos de conhecimentos. Era só leitura, escrita e contas, tá? E ainda ficavam conhecendo os ensinamentos de Cristo. Claro, né, gente? Se os padres jesuítas vieram para o Brasil para educar os filhos dos colonos, para educar os índios, e eles, né, eram ligados primeiramente e principalmente à igreja, eles, além de ensinar a ler, escrever e fazer contas, eles ensinavam o quê? Os ensinamentos de Cristo, então o que estava escrito na Bíblia. E isso, gente, para os índios foi uma grande novidade, né? Tanto ler e escrever, porque eles já tinham a linguagem deles, né? A escrita deles, tupi-guarani e tal, mas os índios não tinham contato com a religião católica. Eles tinham as divindades deles, né? Geralmente os índios brasileiros, a gente sabe que eles têm, né, a Mãe Terra, os deuses da natureza como regentes ali, né, da vida deles, para explicar as coisas que acontecem no mundo, mas para eles, para os índios, foi uma grande novidade de que os jesuítas viessem ensinar as coisas de Cristo, né, e não só ensinar a escrita e a leitura deles, né, gente, do português mesmo, não do tupi-guarani. Algumas aulas para os índios eram dadas no idioma, né, tupi-guarani ou em latim. Então, gente, imagino, né, naquela época, analisando aqui a história, devia ser algo muito complexo, né? É a mesma coisa que a gente, professor de agora, pedagogo, se formar e ter que dar aula para uma pessoa, para uma criança que não fala português, que fala outra língua. Então, imagina os padres jesuítas ensinando, né, a ler, escrever e contas para os índios, só que os índios não falavam português. Então tinha que desvendar primeiro os códigos, né, tentar se comunicar em tupi-guarani, em latim, em português, para depois ensinar alguma coisa. Já os filhos dos colonos, era mais fácil pro professor jesuíta ensinar, porque eles já falavam português, tá? Então algumas aulas eram dadas nesse idioma, né, o tupi-guarani ou o latim, e uma língua bastante. O latim era uma língua ainda bastante falada na época, principalmente pelos religiosos. Bom, vocês sabem, né, gente, que na igreja, inicialmente, né, como que os padres rezavam a missa? Em latim. Só que geralmente as pessoas não entendiam, e aquilo de não entender o latim, o padre falava em latim e as pessoas não entenderem, até causava uma certa mística, né? Do tipo, nossa, o que ele deve estar falando, né? Nossa, essa palavra de Deus aí deve ser uma coisa muito bonita, muito bacana, porque é uma língua que ninguém conhece, né? Tal. Então, os padres falavam latim, mas ninguém entendia nada. Qual que era a mensagem, né? Só sabia que era uma mensagem boa. E aí houve necessidade depois, né? Tá na história das religiões, de falar a língua das pessoas que estavam assistindo. E, gente, na atual conjuntura, né? Ou nos tempos mais contemporâneos, nos tempos históricos atuais, tem até quem, igreja ou pessoas da área da religião em latim, porque rezar a missa em português está ficando muito banal, as pessoas não ligam mais. Talvez se falar em outra língua que eles não entendam, se dê um pouco mais de valor, ou se acha que é uma coisa mais misteriosa, né? Tem gente que tem essa ideia hoje em dia, porque era algo que antigamente acontecia, né? Os jesuítas, que são os primeiros professores do Brasil, olha que legal, gente. Eles usavam música, né? Porque a gente diz que a música é uma linguagem universal, independente da língua que você fale, você entende, né? O ritmo, você sente o ritmo. Então, os jesuítas, eles usavam muita música, usavam poesia e também, olha que bacana, gente, eles usavam peça de teatro para ensinar. Porque como os alunos não tinham a domínio da língua portuguesa, nem do latim, e nem os jesuítas tinham um domínio tão grande do tupi-guarani, as peças de teatro eram uma forma de mímica, né? Então você fazendo ali uma interpretação de que você está vendo um céu, né? Que você vai pegar algo. Então você interpretando o conhecimento é mais fácil do que às vezes só expondo pela linguagem. Então os jesuítas eles são os primeiros professores do Brasil e eles tiveram essa entre aspas, né? Didática de escolher, muitas vezes na hora que estavam ensinando, a música e o teatro para conseguir passar a mensagem deles, tá joia?
Então, isso é um dado legal, né, do procedimento do professor, né, da didática do professor. Então, construíram, né, igrejas e fundaram várias escolas. Então, para os padres jesuítas darem aula, gente, eles precisavam de um local seguro, né, um local que tivesse condições para você fazer esse processo de ensino e aprendizagem. E uma das primeiras escolas, além das igrejas servirem, né, gente, para os professores padres jesuítas ensinarem as pessoas, os filhos dos colonos ou os índios, além das as igrejas serem praticamente, né, locais também que funcionavam o ensinamento, as escolas, foram construídas algumas escolas nessa época. Professora, Diga. desculpa atrapalhar. Sim. Você ainda está nesse slide que está falando sobre algumas aulas eram dadas no idioma tupi ou Sim, latim, uma estou. língua. Ah, tá. Tô sim. Nossa, eu achei que tinha bugado aqui, parou tudo. Eu Não, falei, tá ixi, certinho. Tô certinho, só que tá eu tô no bom, segundo parágrafo, tá? tá bom, obrigada, Ai, Flor, até eu desculpa. assustei, falei, será que tá travado, né? Às vezes trava. Mas vamos lá, gente. Aliás, tô no segundo parágrafo, iniciando o terceiro. Então, gente, quando começaram a construir locais, né? A igreja era os primeiros locais que os professores davam aula, né? Os professores, os padres jesuítas. Mas também começou a construir escola. Então, em 1554, logo 5 anos depois que os jesuítas chegaram, foi construído um colégio, né? Que era chamado Colégio de São Paulo. Não é Colégio de São Paulo porque era em São Paulo, tá, gente? É Colégio de São Paulo porque é do Santo Paulo, o santo que chamava Paulo, tá? Então, Colégio de São Paulo. Então, uma das primeiras escolas que foi construída no Brasil para os professores jesuítas ensinarem, né, as crianças, filhas de colonos e os índios, foi o Colégio de São Paulo. Então, ninguém podia imaginar, né, naquela época, que um simples barracão no meio do mato, que era essa escola, o Colégio de São Paulo, né? O nome é muito bonito, Colégio de São Paulo, mas era um barracão no meio do mato. Era o começo de São Paulo e a maior cidade do nosso país. Então, por causa desse nome do colégio, né, de São Paulo, foi construída a cidade de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem, acho, teve gente que está no quarto semestre agora que teve oportunidade de ir com o professor Marcos fazer uma visita técnica no pátio do colégio. Vocês sabem, gente, onde que é? Ali no centro de São Paulo, o pátio do colégio. Então, ali, né, existe até hoje, é considerada o primeiro colégio de São Paulo, né, e onde surgiu São Paulo, onde foi ali, né, estruturada a cidade de São Paulo. Vamos lá, agora eu vou passar para o próximo slide, hein, gente? Vamos lá. Depois dessa questão, né, gente, de São Paulo, dos jesuítas ali, a gente teve no Brasil, só para recapitular aí um pouquinho da história geral, tá, gente? O primeiro governo geral que teve no Brasil, que foi de 1549 até 1553, que foi, né, o primeiro governo, foi quando vieram os jesuítas para o Brasil e vieram mais pessoas importantes de Portugal. Então, teve a fundação da primeira cidade brasileira, que teve o nome de Salvador, tá? Essa primeira cidade brasileira teve o nome de Salvador. Vocês percebem que os nomes são todos ligados à questão da religião, gente, a questão da fé. Por exemplo, o que é Salvador? Uma pessoa que salva, né, é Deus Todo-Poderoso, Salvador de todo mundo. Então, a cidade que chama Salvador tem também essa influência, né, até dos jesuítas que vieram para o Brasil. Então, o primeiro bispado e primeiro colégio jesuíta aconteceu nessa época, e o destaque, portanto, para a ação do padre Manuel da Nóbrega. Então, o padre Manuel da Nóbrega, né, o nome já diz, é um grande influenciador da educação jesuítica no Brasil, né, um dos primeiros professores que vieram para cá com os portugueses em 1549, e essa pessoa que aparece na imagem aí é o Tomé de Souza, que é o primeiro governador, né, que teve aí no nosso país, a primeira pessoa a governar o país. E aí, gente, eu coloquei essa imagem aqui hoje, né, escolhi essa imagem hoje, porque eu não sei se vocês sabem, né, eu não estou em São Paulo, eu estou na cidade onde meus pais moram, em Ubatuba, e em Ubatuba eu estudei numa escola que se chamava Padre José de Anchieta, Escola Municipal de Primeiro Grau Padre José de Anchieta. E o Padre José de Anchieta,
que é um dos primeiros jesuítas que veio para o Brasil, né, que fundou esse colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo, ele chegou com as caravelas, gente, aqui em Ubatuba. Tanto que lá não sei se alguém que está assistindo a aula conhece Ubatuba, mas lá na Avenida Iperoig, que é a avenida ali principal da cidade, tem uma estátua do padre José de Anchieta, que é isso aí, ó, ele escrevendo no chão, né? Quando ele chegou, ele já escreve algo na nova terra, né? Na Terra Nova, e, trouxe os portugueses trouxeram para o Brasil, né? O primeiro governo do Brasil trouxe para o Brasil o padre José de Anchieta, que fundou esse colégio de São Paulo, que deu origem à cidade. Então, os franceses, eles também estabeleceram-se no Rio de Janeiro, porque, né, eles foram chegando na costa do Brasil, gente, os portugueses, né, depois os franceses, depois os espanhóis, e eles iam chegando em vários locais da costa, né? Tanto que o Rio de Janeiro, é uma curiosidade, é que chama França Antártica, você pode, né, gente? Porque os franceses que chegaram e meio que colocaram esse nome lá para designar aquela terra que eles conheceram. Então, eles conseguiram, né, o apoio dos índios tamoios, aqui em Ubatuba, inclusive a rodovia que liga Ubatuba, né, Caraguá, Ubatuba, São José, chama Rodovia dos Tamoios. Então, a gente vê muito, né, dessa nomenclatura atual brasileira, é coisa histórica, né, da origem da colonização do Brasil. Então, conseguiram o padre José de Anchieta, né, os jesuítas que vieram para o Brasil em 1949, conseguiram o apoio dos tamoios contra os portugueses e conseguiram formar uma confederação dos tamoios, né, que eram os índios, junto com a União junto com os padres jesuítas. Então, segundo o governo geral do Brasil, que foi de 1553 a 1558, eu não vou me aprofundar nisso, porque é a história do Brasil, vocês estudaram na escola, tá, gente? Estudaram com o professor Marcos. Então, tem esse padre José de Anchieta, que foi um padre jesuíta muito importante, muito famoso, né, quando chegou no Brasil, e é considerado mesmo quase que o primeiro professor que existiu na nossa terra, porque ele já chegou e já foi escrever algo ali no chão, e depois o intuito, né, de formar o colégio para ensinar a ler e escrever, né, os índios, porque eles não sabiam ler e escrever em português, tá joia? Aqui o terceiro governo geral, são muito parecidas as fotos, né, gente? Porque a forma de se vestir era muito propícia, né? Ou muito provinciana de Portugal. Esse é o retrato do Mendes Sá. Então, o terceiro governo geral foi de 1558 a 1572. Então, esse é o Mendes Sá. Então, com o apoio de Nóbrega e Anchieta, então, ó, gente, de novo, Anchieta aí, praticamente o primeiro professor que existiu no Brasil, né, o jesuíta, padre José de Anchieta. Então, com o apoio de Nóbrega e do Anchieta, venceu a Confederação dos Tamoios. Então, desde que o Brasil foi, né, gente, descoberto, que existem alguns conflitos de interesse. Contou também com o apoio de seu sobrinho, o Estácio de Sá. A gente vê, né, hoje em dia, colégio Estácio de Sá, escola de samba, né, Estácio de Sá, que são personalidades importantes ali no início da colonização do Brasil. Expulsos, os franceses foram para o Maranhão. Olha, gente, que coisa, né? E eles chamaram de França Equinocial. Então, lembra quando os franceses chegaram no Brasil, eles chamaram o Rio de Janeiro de França, alguma coisa, eles foram para o Maranhão, eles chamaram o Maranhão de França. E a segunda cidade que teve, né, foi São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o primeiro nome que tinha, né, a cidade do Rio de Janeiro. Gente, tenho agora, para não ficar muito confuso, né, e muito, como que fala, nomes e datas né, e personalidades da história confusas na nossa cabeça, eu preparei um videozinho para a gente falar um pouquinho dos padres jesuítas, tá? Da educação jesuíta no Brasil, que foram os primeiros professores que nós tivemos no nosso país. Então, eu vou abrir aqui, eu acho que eu vou abrir de um outro jeito. Deixa eu ver aqui, para pegar para vocês. Disciplina, vocês não estão vendo, né? Isso que eu estou abrindo, porque eu tô compartilhando aqui. Deixa eu ver, vídeos. Eu vou, então, fazer o compartilhamento de uma outra maneira, tá, gente, para vocês. Vou tirar o compartilhamento do slide. Vou compartilhar agora a tela inteira, porque, inclusive, para sair os... Opa, Cláudia, calma aí, Cláudia, você errou. Deixa eu passar para vocês essa apresentação aqui. Só um pouquinho que eu me confundi com as coisas aqui. Aqui, incluir sons, não saiu som.
É área de trabalho, e agora eu vou pôr aqui esse vídeo aqui. Vocês me falam se vocês estão ouvindo e vendo, tá, gente? Só um pouquinho que já vai iniciar. E aí, galera, tudo bem? Professora Natália Freitas, de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a atuação dos jesuítas no Brasil. Só que antes eu quero fazer um pedido. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative o nosso sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Então, pessoal, a ordem jesuítica é uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica e foi fundada por Inácio de Loyola em 1534, ou seja, século XVI. A ordem jesuítica, ela foi fundada na cidade de Paris e foi fundada no contexto da Contra-Reforma Católica. Então, pessoal, o fato da ordem jesuítica ter sido criada no contexto da Contra-Reforma foi importante no sentido de evangelizar, de cristianizar a partir da catequese, ou seja, buscar novos cristãos para o catolicismo. É importante também a gente dizer que os jesuítas, eles atuaram em várias localidades, inclusive fora da Europa. A ordem jesuítica, quando ela foi fundada, como ela tinha essa missão evangelizadora, eles trouxeram, né, como se fosse um slogan da ordem jesuítica, vai até aparecer em latim aí para vocês, porque eu não tenho coragem de dizer nada em latim aqui, mas essa frase que está aqui em latim significa para a glória de Deus. Esse símbolo que vocês estão vendo aí, com as letras IHS, ele é o símbolo da ordem jesuítica e significa Jesus Salvador dos homens, justamente para fazer referência a essa missão, essa evangelização que os jesuítas promoveram. Além de evangelizar, um dos grandes objetivos da ordem jesuítica, com certeza, era impedir o avanço do protestantismo. Não é à toa, como eu disse agora mesmo, a ordem jesuítica ela foi criada no contexto da Contra-Reforma, justamente para impedir o avanço das ideias da Reforma Protestante e, consequentemente, do avanço do protestantismo. É importante lembrar que os jesuítas eles formaram a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi fundada pelos jesuítas e reconhecida pelo Papa no século XVI, em 1540. No Brasil, nós tivemos a atuação de dois jesuítas que ficaram muito conhecidos, o português Manuel da Nóbrega e o espanhol José de Anchieta. Eles atuaram aqui no Brasil na catequização de povos nativos. É importante a gente lembrar que um índio catequizado era reconhecido como um índio pacificado. Professora, é verdade que os jesuítas se posicionaram contra a escravidão indígena? É verdade, mas veja bem, o jesuíta ele se posicionava contra a escravidão indígena desde que esse índio fosse pacificado, ou seja, catequizado. Os nativos que não aceitavam o processo de conversão ao cristianismo poderiam sim ser escravizados. Inclusive, isso ficou conhecido aqui no Brasil como guerra justa. Então, de novo, o que é a guerra justa? É aquele índio que não aceita a conversão e, devido a essa não aceitação, ele vai ser escravizado. Falar em jesuítas é também falar em missões jesuíticas. As missões jesuíticas, muitas inclusive concentradas no sul do Brasil, a região de 7 povos das missões. O que era uma missão jesuítica? Era um local onde nós tínhamos jesuítas e indígenas que estavam ali vivenciando o processo de conversão, de cristianização. Os indígenas também trabalhavam nessas missões, mas esse trabalho jesuítico ele não é considerado
pelo menos pela maioria dos historiadores, como um trabalho escravo, não. Então, eles viviam nas missões jesuíticas, a maioria deles no modelo de subsistência. Para realizar esse processo de conversão, muitos jesuítas, eles aprenderam elementos linguísticos dos índios. Aprenderam muitas palavras em tupi para ter um acesso inicial em relação a esses povos. Outra questão que nós não podemos esquecer é que os jesuítas eles estiveram ligados a um processo educacional no Brasil, educando inclusive filhos de colonos. Fundaram diversas escolas no Brasil, em Salvador, em São Paulo. Então essa função educacional jesuítica, ela foi muito importante na história do Brasil, principalmente do Brasil colonial. Na história colonial, os jesuítas eles se envolveram em diversos conflitos no território da América Portuguesa. Muitos desses conflitos estavam relacionados à questão do uso do indígena como escravo. Lembra, o índio pacificado, na visão jesuítica, não deveria ser escravizado. É por isso que eles tiveram problemas com diversos colonos que continuavam utilizando indígenas pacificados como escravos. Outro problema que envolveu a ordem jesuítica no Brasil esteve relacionado às guerras guaraníticas que ocorreram na região sul do Brasil, na região de 7 povos das missões. Os jesuítas e os índios guaranis, eles foram obrigados a sair daquela região e eles não aceitam esse pedido de sair daquela região. Então, começa ali uma série de conflitos envolvendo os jesuítas, envolvendo os índios guaranis. Isso só se resolve com a expulsão dos jesuítas do Brasil. E essa expulsão ela acontece no século XVIII e foi realizada pelo então primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal. Atualmente, a Companhia de Jesus, ligada à ordem jesuítica, é reconhecida pelo seu trabalho missionário, espiritual, educacional e também um trabalho social. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Também quero pedir para vocês compartilharem a nossa aula, seguir as nossas redes e acessar os nossos links. Combinado? Até a próxima! Cadê vocês, pessoal? Gente, conseguiram? Deu para assistir certinho? Alguém abre o microfone aí e me fala, que eu sempre fico insegura, né? Com essas questões. Sim, professora, deu tudo certo. Quando a gente está na sala, né, gente, a gente vê que está passando o vídeo. A gente olha pro Datashow e fala, tá passando. Agora, quando a gente está aqui, a gente nunca sabe se vocês estão vendo, se vocês não estão vendo, como que tá bom? Mas que bom que deu certo. Gente, vocês perceberam que eu chamei esse videozinho para ficar um pouco mais didático, né, para ter uma explicação assim bem mais clara, mas eu gostei de uma coisa também dessa professora que ela explicou, que ela falou da ordem, né, jesuítica, quando ela surgiu, desde antes de chegar no Brasil. Então, muitas vezes a gente tem a impressão, né, que como no Brasil a gente sabe que os jesuítas foram os primeiros professores, né, a primeira forma de educação no Brasil foi a educação jesuítica, né, tinha o Ratium Studiorum, que era, né, o documento que se usava para fazer educação no Brasil nessa época, mas a professora explicou que a ordem jesuítica foi formada antes de vir para o Brasil, né, lá na França, teve né, o seu desenvolvimento lá na Europa, mas que bem no início mesmo ali já veio para o Brasil para fazer a sua, entre aspas, missão, né, de catequizar as pessoas, de evangelizar as pessoas, mas junto com essa função de catequizar e evangelizar as pessoas, trouxe uma forma de educação, né, de ensinar a ler, a escrever e a contar, que era a educação mais geral dos indivíduos, tanto os filhos dos colonos como os índios, tá? Uma coisa muito importante, gente, a se dizer, mas uma coisa muito triste, tá? Quem estudou a disciplina de didática comigo no semestre passado vai lembrar, ou se não lembrar também não tem problema, é que quando o Comênios, né, falou da didática magna ou da didática moderna, lá na Europa, em 1500 também e pouquinho, tá? Já se tinha uma didática moderna na Europa. E mesmo assim, a educação que veio para o Brasil foi uma educação que não foi da didática moderna, foi uma didática mais tradicional, que foram os jesuítas que trouxeram. Então, a gente sempre se questiona, né, na educação brasileira,
principalmente na atualidade, que se o Brasil, né, não tivesse trazido uma educação jesuítica para os, né, filhos dos colonos e para os índios, e tivesse trazido a didática moderna, que nós provavelmente estaríamos com uma educação melhor no Brasil hoje. Tá? Então, esse dado histórico de os jesuítas serem os primeiros professores do Brasil, de a educação jesuítica ser o primeiro tipo de educação do Brasil, a educação jesuítica, que é baseado na didática tradicional, era o que havia de mais atrasado em educação na Europa. Tá? Então, a Europa já tinha didática moderna, já estava começando a se falar da didática moderna, por causa da insatisfação, né, com a didática tradicional. O Comênios já estava, né, começando a investigar isso, já estava se falando de métodos mais modernos de educação, mas mesmo assim o que veio para o Brasil, um professor fala isso, eu acho muito, né, instigante, uma didática velha e requentada da Idade Média, que é a educação tradicional, que veio, né, se consolidar como o primeiro tipo de educação no Brasil. Então, assim, é uma coisa a nós, né, a se pensar, no mínimo a se pensar. Vamos continuar aqui o nosso slide, gente. Então, esse videozinho foi para a gente meio que fechar essa parte do subconteúdo 1, que era sobre os professores no Brasil, né? Os professores jesuítas no Brasil, que foram os primeiros professores brasileiros. Após, gente, essa função, né? Essa atividade dos jesuítas no Brasil, nós tivemos um segundo tipo de professor no Brasil, que nós tivemos os professores adjuntos no Brasil Império, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora dessa parte da disciplina que ainda é a história dos professores do Brasil, mas que depois dos professores jesuítas, né? Depois dos professores que foram os padres jesuítas, a gente tem um segundo tipo de professor no Brasil, que são os professores adjuntos, que foram exerceram sua função ali no Brasil Império. Vamos lá. Gente, eu peguei aqui, vocês devem estar identificando essa imagem, porque eu fui lá no Wikipédia mesmo, tá? Porque eu falei assim, quando a gente, né, tá estudando algo que a gente quer relembrar rapidinho o que foi um período histórico no Brasil, ou uma personalidade, a gente não vai, às vezes, lá no livro de história, né, no artigo científico. Então, só para a gente relembrar, né, já que a gente está falando de Brasil Império, o que foi, né, o que é o Brasil Império? Qual parte da história do Brasil que a gente está falando? Então, o Brasil Império, né, é denominado pela historiografia também como Brasil Império, ou Brasil Imperial, ou Brasil Monárquico, que tem o quê, gente? O imperador, que tem, né, uma pessoa ali que representa quem manda na nação. Então, foi um estado que existiu no século XIX e que compreendia aproximadamente o território que forma o Brasil e o Uruguai, né? Então, antes era um território que não era o de agora. Então, na época do Brasil Império, o território era Brasil e Uruguai. Antes da independência do Brasil, né? O pessoal tinha descoberto essa terra aqui, ainda estava junto, Brasil e Uruguai, que é o atual, né? Mas antes era uma terra só. E o seu governo era uma monarquia constitucional parlamentar representativa, vixe, né? Tendo tido como imperadores Dom Pedro I e o seu filho Dom Pedro II, que são personagens bem conhecidos na história do Brasil, né, gente? Inclusive os que gritaram lá, né, no Ipiranga, né, independência ou morte, etc. Diz a história, diz os quadros. De uma colônia do Reino de Portugal, o Brasil tornou-se sede do Império Português. Em 1808, quando o então príncipe regente de Portugal, Dom João VI, reagiu à invasão napoleônica de Portugal, né? Então Napoleão invadiu Portugal, estabelecendo a si mesmo e a seu governo no Rio de Janeiro. Então, gente, o Dom João VI veio, tipo, fugido de Portugal por causa da invasão do Napoleão Bonaparte em Portugal e veio se estabelecer aqui no Rio de Janeiro. João VI, em decorrência da Revolução do Porto, né, que ele teve que fugir, retornou a Portugal em 1821, então ele volta, depois vem para o Brasil fugido, depois volta para Portugal, deixando seu filho e herdeiro, Pedro, para governar o reino do Brasil. Então, Dom Pedro I. E após liderar uma guerra bem-sucedida contra o reino de seu pai, foi declarado em 12 de outubro do mesmo ano como Pedro I, primeiro imperador do Brasil.
país vasto, etnicamente diverso, porém pouco povoado. Por quê, gente? Porque tinham os índios, né? Tupis, guaranis e outras etnias, e poucos portugueses que tinham vindo lá da Europa. Ao contrário das repúblicas vizinhas, hispano-americanas, né, que foram colonizadas pela Espanha, o Brasil adquiriu estabilidade política, crescimento econômico consistente e liberdade de expressão garantida pela Constituição. Então, só para, né, tem uma continuação ali, mas é só para a gente identificar qual que é esse período que é o Brasil Império, quando tinha um imperador. Vamos lá. Então, no Brasil Império, gente, a teoria educacional aponta que o primeiro modo de formação de professores no Brasil foi o método do ensino mútuo. O que é o ensino mútuo, tá, gente? Então, depois de ter o ensino jesuítico, baseado no Ratio Studiorum, né, para catequizar as pessoas, para ensinar a ler, escrever e contar, a gente teve uma teoria educacional que aponta, né, esse modo de formação do professor no Brasil, que foi o modo do ensino mútuo. A historiografia, né, a história da educação, vocês devem ter estudado isso já com o professor Marcos, ou quem não estudou ainda vai estudar, demonstra que desde os anos iniciais do século XIX, há uma tendência em aceitar o ensino mútuo por meio do método de André Bell e Joseph Lancaster. Gente, então agora a gente, né, não está falando mais do professor jesuítico, não está falando mais do professor padre, a gente está falando de um outro método de ensino e, portanto, outros professores que têm que saber esse método. Nos procedimentos pedagógicos do escocês, né, então já tinham vindo outras, como que fala, imigração de outros países para o Brasil, chegado outras pessoas de outros países que não era Portugal, tá? Então, nos procedimentos pedagógicos do escocês André Bell, destacam-se as atividades pedagógicas com ênfase na utilização de atividades práticas como uma das formas de alfabetização. Então, veja bem, gente, o professor que é jesuítico, né, usava uma didática tradicional. Então, a alfabetização era tida como feita em modo de repetição, de cópia, né, de ditado, uma educação bem tradicional. Com o Brasil Império, né, tendo um avanço desses métodos, né, para ensinar, trazidos da Europa, aí já vindos, né, da didática moderna, desculpa, né, não da didática tradicional, essa atividade prática vai ser utilizada para alfabetização. O que é atividade prática, né? É uma coisa que o aluno já põe a mão na massa, que o aluno visualiza alguma coisa, e não só com livro, com cópia, né, com repetição, que era feito na didática tradicional. Então, a intenção era de se destacar a prática como uma das melhores formas de ensinar muitas crianças ao mesmo tempo. Por isso que chamava, gente, ensino mútuo, tá? Porque com os jesuítas, né, com os professores que eram padres jesuítas, era ensinado para poucas pessoas. Era até um ensino coletivo, mas assim, quem eram os filhos dos colonos portugueses? Era o filho do Dom Pedro e a filha dele, 2, 3 pessoas, né? A primeira escola ia ensinar alguns índios, algumas crianças, alguns indígenas. O ensino mútuo, ele tem esse nome porque ia se ensinar muitas crianças ao mesmo tempo, um pouco mais parecido com as escolas atuais, tá? Do que a escola que se tinha na época dos jesuítas. Então, o André Bell, né, que era esse escocês, não sei como é que fala em escocês, estou falando abrasileirado mesmo, tá, gente? O André Bell, que utilizou a escrita na areia como uma forma de alfabetização, isso que é considerado uma prática, um destaque de forma prática. Então, você não vai usar, por exemplo, caderno, caneta ou lápis, né? Você vai num local maior, usa para escrever na areia, usa um quadrinho de areia, que até quem estudou didática comigo semestre passado viu que a Montessori, né? Existe um material montessoriano, que é uma caixinha de areia, no qual você tem a sensação ali de escrever, e é uma coisa que é diferente de escrever no caderno, né? Diferente de escrever numa lousa. Então, essas atividades práticas foram tendo destaques, né, no método de alfabetização no Brasil. Vamos lá, acho que deu tilt aqui, calma aí. Pronto. Então, essas observações que a gente foi verificando na história, né, que a gente foi estudando, né, de acordo com o que os historiadores vão dizendo para a gente, elas são muito breves, né, elas não são muito específicas, a gente vê muito mais uma história da educação do que uma história dos professores, né, do que uma história do jeito de ensinar, dos métodos de ensino. Então, essas observações feitas pela história são muito breves, né, são apresentadas apenas para que seja possível compreender essa influência
que esse método da alfabetização, considerado mais prático, exerceu nas escolas brasileiras e teve um papel importante nas escolas brasileiras. O que a gente pode tirar disso, gente? Que pelo menos a educação, quando veio para o Brasil, não era a mais adequada, a mais moderna, né, a mais nova, a mais interessante, mas que pelo menos os professores, né, o jeito de ensinar, essa identidade, né, do docente foi evoluindo, passando do método tradicional jesuítico para um método um pouco mais moderno, usando práticas para alfabetização. E ainda falando, né, que a gente está falando dos professores no Brasil Império, o que a gente precisa destacar também? Que ocorreu uma adoção do método por influência de Portugal. Então, mesmo os portugueses, né, gente, vindo fugidos para o Brasil, mas depois voltando para Portugal, eles exerciam muita influência ainda na colônia deles, tá? E no ano de 1815 foram criadas escolas no Exército e na Marinha em Lisboa. Então, essa escola dentro do Exército, da Marinha, né, lá em Portugal, vai depois ser trazida, né, esse tipo de educação, esses métodos educacionais aqui para o Brasil. Por quê? Porque Portugal ainda, né, exercia muita influência em tudo que tinha no Brasil e também nas escolas, no jeito de ensinar, né, como que fala? Na ação dos professores, que é o foco da nossa disciplina. E essas escolas, né, adotaram desde o início do funcionamento delas esse método do ensino mútuo. Então, por causa de Portugal ter criado escolas no seu exército, né, e na sua marinha, lá em Lisboa, eles mandaram esse método do ensino mútuo que foi criado lá aqui para o Brasil, para ser adotado aqui no Brasil, no lugar do que, gente? Da educação jesuítica. Então, no Brasil é possível perceber que com o decreto de 3, gente, não fiquem impressionados com essas datas, tá? Só para a gente, quando for explicando, e vocês quando forem ouvindo, ir se situando né, de que época que a gente está falando. Está falando do Brasil Império, mas para lembrar ali, 1820, tá? Então, um decreto, né, uma lei ali de 1820, concedeu o quê? A João Batista de Queiroz uma pensão anual para ir à Inglaterra, olha isso, gente, aprender o sistema lancasteriano. Então, de novo, método jesuítico, que era uma didática mais tradicional, depois veio a escola mútua, que foi criada em Portugal e trazida para o Brasil, mas uma lei fez com que uma pessoa brasileira, né, o João Batista de Queiroz, uma pessoa que estava aqui no Brasil, recebesse um salário, né, uma verba para ir para a Inglaterra, conhecer esse sistema lancasteriano, que era um sistema novo que os professores poderiam usar, né, para educar as pessoas aqui no Brasil. Então, esse decreto, ele evidencia o quê? Tanto o interesse da nação, né, das pessoas que comandavam a nação, do imperador, de ter, por exemplo, um ensino mútuo no Brasil, né? Então eles queriam trazer para cá, mas eles queriam aprender, eles estavam buscando isso, né? Não era uma coisa já imposta, como foi dos jesuítas, quanto à busca na Inglaterra desse referencial necessários para a formação do professor. Então eles queriam, gente, que algumas pessoas no Brasil estudassem, ficassem sabendo como que era esse método de educação mútua, né, esse sistema lancasteriano de ensino, para ensinar as crianças, né, os alunos do Brasil. Então, houve aí uma certa, como que a gente pode dizer, um certo empenho, né, um certo desgaste, um certo trabalho das pessoas para ter isso, que é um dado bastante interessante. E também uma coisa que a gente tem que evidenciar aí, né, ou enaltecer, é que por via do Exército, já que essa escola mútua foi criada no Exército, lá em Portugal, né, gente? Mas por via o Exército brasileiro também foi influenciado pelo sistema de ensino mútuo divulgado na Europa, lá, como a gente falou, né, na formação da Escola do Exército, da Escola da Marinha, criado por Joseph Lancaster e Andrew Bell, que desenvolveram experiências inovadoras, que bom, né, gente? Inovadoras, as quais resultaram na sistematização da técnica do ensino mútuo nos últimos anos do século XVIII. Então, importante a gente relembrar aqui que no Brasil teve os professores, né, trabalhando com a didática tradicional, que era os professores jesuítas, depois com o ensino mútuo, trabalhando com uma técnica criada lá na Europa, né, por alguns cidadãos europeus, ingleses, portugueses, né, e etc. E esse método foi trazido para o Brasil.
Então, em 1º de março de 1923, o governo imperial, né, que é do imperador, criou uma escola de ensino mútuo que deveria ser instalada no Rio de Janeiro. O interessante abre aspas, que não se criam até esse período um edifício para a realização desse ensino. Essa escola destinava-se à instrução das corporações do Ministério da Guerra, e segundo Tunuri, que é um autor que foi estudar, né, esse período histórico no Brasil, existiam algumas decisões posteriores indicativas de que essa escola tenha funcionado também com o objetivo de instruir as pessoas sobre o método Lancaster. Então, gente, de novo, tem um edifício, tem uma escola, mas primeiro essa escola vai ensinar o quê? Vai ser, como que fala? Acoplada ou vinculada, uma palavra melhor, ao Ministério da Guerra. Porque como o método, né, do ensino mútuo do Lancaster foi criado e foi iniciado nas escolas do Exército e da Marinha Portuguesa, quando veio para o Brasil, também ficou muito ligado à escola do Ministério da Guerra, a escola que tinha, né, a escola que a gente chama hoje de militar, e não para todos de uma maneira geral, tá bom? Vamos lá, e os professores ali, né, tentando, o que os professores, que a identidade docente está fazendo nessa situação, gente? Os professores estão tendo que aprender esse método novo, né, para fazer o ensino dos alunos dele. Então, de certa forma, os professores estavam tendo uma espécie, né, não profissionalizada ainda, mas uma espécie de formação para ensinar, o que antes não existia, tá? Então, esse foi um método, né, o lancasteriano, que prevaleceu nos primeiros estabelecimentos responsáveis pela formação de professores e também utilizados nas escolas mútuas do Brasil. Então, reparem que a gente está falando agora de o que o professor precisa saber para ser professor, tá? Então, ele tinha que estudar um método para ser professor. Vocês podem perguntar, professora, já era faculdade de pedagogia isso? Já era alguma universidade para formar professores? Ainda não, tá, gente? Era muito no início. Então, baseado nesse método lancasteriano, esses estabelecimentos eram frequentados por todos aqueles que quisessem aprender a lecionar, né? Aprender a ensinar os outros a ler e escrever, pelo método do ensino mútuo, formando-se apenas por meio de observações empíricas, sem qualquer preparo teórico. Então, gente, olha que bacana. Quando os jesuítas vieram para o Brasil e foram, né, tidos como os primeiros professores, como que eles ensinavam? Eles ensinavam uma coisa que eles sabiam, que era eles sabiam ler e escrever, e aí eles tentavam ensinar alguém a ler, escrever e contar. Mas eles não tinham uma formação de como se fazia isso. Então, eles faziam do jeito que eles achavam que era melhor, tá? Não tinha uma metodologia. E esse método lancasteriano já foi um método que veio para o Brasil para ensinar o professor a ensinar, para formar professores, tá? Então, por isso que a gente está falando da identidade docente. E esse método lancasteriano, né, o papel dos professores era restrito, infelizmente. Então, o professor, ele ia dar aula, mas muitas vezes ele era substituído por alunos monitores. Olha que engraçado, gente. Então, o professor ia lá na escola para ensinar, e depois que ele fazia determinadas aulas, ou ensinava, né, o básico, ele era substituído por monitores, né, quando determinada tarefa tinha que ser executada. Então, o professor, ele ficava lá naquele método, aprendendo o método lancasteriano, né, fazia as primeiras aulas com os alunos para ensinar a ler e escrever, mas depois era substituído por um monitor, né? Bem esquisito isso, mas o professor tinha que ficar estudando como é que ele ensinava e deixava outra pessoa lá ensinando. Então, antes de iniciar as aulas, os professores davam as instruções para os monitores. Eu não sei se vocês estão pescando aqui comigo, vocês são do 4º semestre, não iniciaram ainda, mas é mais ou menos como um professor pegar um estagiário e falar assim, dá aula lá para mim. Tá? Então, o professor explica para o monitor, explica, né, entre aspas, para o estagiário que estava... E aí, o estagiário, que era chamado naquela época monitor, que se encarregava de transmitir aos demais alunos os conhecimentos que lhe eram passados. Olha que estranho, né, gente? O professor tinha ele não tinha uma ação direta com o aluno, ele tinha um intermediário ali, que era chamado de monitor. Doido, né? E aí, pouco a pouco, né, paulatinamente, de uma forma gradativa, o método ensino mútuo foi abandonado
e até proibido no Brasil, uma época, à medida que o número de escolas e professores aumentava. Gente, por que isso? Porque se percebeu que esse ensino mútuo, né, e essa forma do professor ensinar, mas ter um monitor, não dava muito certo. Então, foi uma coisa que deu um boom, né, que foi utilizado bastante por causa de Portugal, né, do método ser, como fala, inglês, de estar muito sendo utilizado na Europa, veio para o Brasil, né? No Brasil foi importante porque foi melhor do que a didática tradicional, trazida pelo Ratio Studiore, que era o documento que os jesuítas se dedicavam, né? Os métodos que os jesuítas utilizavam para ensinar, mas ainda não era o melhor método, tá? Esse método lancasteriano. Então, à medida que aumentava o número de escolas, aumentava o número de professores, aumentava o número de alunos no Brasil, precisava se descobrir o quê? Outra metodologia. Então, acontece o quê, gente? Uma coisa que, para a história dos professores, vai ser importante, que são os professores adjuntos. Então, a transição do ensino mútuo, que foi o professor conhecer o método lancasteriano, passar para o aluno, mas antes de passar para o aluno ter um monitor, né? Então, essa transição do ensino mútuo para a figura do professor adjunto e outras discussões sobre essa instrução pública de cada província brasileira, né? Isso quer dizer, de cada cidade, de cada estado, né? Que era dividido em províncias naquela época, foi discutidas nas assembleias. Deixa eu tirar aqui que ficou sem um espaço. Nas assembleias provinciais. Então, gente, isso que a gente está falando de assembleia, do imperador, isso mostra, de novo, vou repetir, um interesse, tá, dos governantes brasileiros daquela época em ter uma educação que tivesse um professor adequado, um professor com formação, tá? Então, era aos poucos que isso ia acontecendo, mas desde, né, do início do Brasil Império, que o imperador, os governos estavam empenhados, ou então, na Assembleia, faltou um aqui, discutida nas assembleias. Então, os governos estavam empenhados e preocupados com a formação de professores, tá? E esses professores, eles seriam professores que teriam a função de administrar as funções dos professores adjuntos. O que é isso, gente? É mais ou menos formando a ideia da universidade. Alguns professores que iam dar aula para quem fosse se formar professor, para chegar na criança. Então, a gente está vendo aí aos pouquinhos surgir, né, a universidade, o ensino superior para a formação de professores no Brasil, que vai chegar até a gente no curso de pedagogia. Então, é tudo muito, como que fala, devagar, e é tudo muito, né, aos pouquinhos que acontece. Então, acontece a criação da escola normal na corte, né, que era na corte, gente, lá, né, no palácio, né, lá com o imperador, e essa escola normal na corte começou a ser idealizada por volta de 1860, quando o inspetor-geral Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso Câmara, é nome de coisa, gente, importante mesmo, né? Em seu relatório, endereçado ao ministro e conselheiro do Império, João Anchieta Pereira Filho, alertou para o fato de que as escolas normais tinham produzido poucos frutos para o ensino primário no Brasil. Ou seja, gente, toda essa movimentação aí, ó, do inspetor, depois do ministro, estavam sendo no sentido de que, gente, nós não estamos produzindo professores, né? Nós não estamos conseguindo formar professores para dar aula para nossas crianças, né? E um país precisa de professores para dar aula para as nossas crianças. Lembra aquele primeiro slide lá da nossa aula? Vou até recapitular aqui, ó, que fala por que o mundo precisa de professores? Então, a gente está lá no slide 30, vamos lá, 30, e a gente está, né, até relembrando isso. Por que o mundo precisa de professores? Para ensinar os filhos de uma nação, para formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, esclarecidos, solidários e sensíveis, para fazer um país melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor para todos. Então, olha o papel do professor. Então, desde ali do Brasil Império, que os governantes estavam ali um pouco, né, da maneira deles, preocupados em ter formação de professores para eles darem aulas para as crianças brasileiras.
E parece ser este um motivo das instalações, da instalação tardia da Escola Normal da Corte. Por que tardia, gente? Porque eles já estavam pensando nisso há algum tempo, né? E essa instalação da Escola Normal na Corte demorou para acontecer. Por isso que os historiadores, né, colocam esse termo aí, que é tardio. Então, que teria sido uma tentativa nessa Escola Normal da Corte de salvaguardar a formação de professores até então insatisfatórias. Então, olha só, gente, foi criada uma escola normal na corte, que seria, entre aspas, uma faculdade de pedagogia, né, para fazer formação de professores, que até então estava muito ruim, e eles queriam que fosse melhor. E o ministro do Império, conselheiro Luiz Couto Ferraz, né, não se impressionem de novo com esses nomes, com essas datas, é só para a gente se situar e entender o contexto, tá? Então, esse ministro do Império, então já tinha ministro naquela época, né, gente? Ele aprova uma lei que é o regulamento da instrução primária e secundária da corte, que propôs a criação de professores adjuntos, então por isso que vem, né, esse nome adjuntos, para suprir a existência de uma escola normal na corte. Gente, olha só. Então, professor adjunto vai ser o primeiro nome que o professor brasileiro vai receber, é um professor que tem uma formação, que estudou para ser professor. E não é só professor porque ele sabe ler e escrever. Não, ele vai estudar os métodos de ensino, como que ensina a criança, né? Como que a criança aprende. Não, claro, igual a gente tem hoje, né, gente? Mas é o princípio dessa instituição que vai formar professores no Brasil, tá? Que vai se chamar como Instituição Primária e Secundária da Corte, que é para formação de professores. Em 1868, ó, quase em 1900 já, hein, gente? Tá quase pertinho da gente aqui. Ocorreu uma nova composição ministerial, como sempre, né, gente? Governo vai, governo vem, partido vai, partido vem. Então, o partido conservador afastou o Partido Liberal, aquela velha briga, né, gente, de direita e esquerda, governo X, governo Y, como que partido X, partido Y, na direção dos assuntos políticos. Então, assim, mudando o governo, mudando o partido, mudando, né, gente, muitas vezes a ideologia, a condução do novo Ministério do Império foi confiada ao conselheiro Paulino José Soares de Souza, que teve a atenção despertada para a necessidade de se preparar professores que soubessem. Olha, gente, que legal. Então, essa mudança de governo fez com que acontecesse o quê? Que os professores soubessem não só as matérias de ensino, como também as maneiras de ensinar. Gente, então aqui, em 1868, no Brasil, né, um cidadão que foi conselheiro, Paulino José Soares de Souza, disse o quê? Para o professor da aula de matemática, não basta só ele saber matemática. Ele tem que saber o quê? A didática da matemática, a metodologia do ensino da matemática, quais atividades, quais procedimentos didáticos que ele tem que usar para que a criança aprenda matemática. Então, essa data, né, de 1868 é um marco na formação de professores no Brasil, que vai fazer o quê? Que vai se preocupar agora com eu preciso saber aquilo que eu tenho que ensinar, mas eu preciso saber como ensinar, tá? A maneira mais interessante de ensinar. E aí, a partir de 1870, só para arredondar, né, gente, a instrução pública passou a ser aclamada como princípio fundamental. Então, assim, né, a educação pública acabou sendo, assim, enaltecida como princípio fundamental para o desenvolvimento do país. E foi nesse contexto que a formação de professores na corte imperial começou a ser discutida e mais sistematizada. Então, gente, a partir de 1870, as pessoas que governavam o nosso Brasil começaram a pensar assim, gente, nós temos que investir em educação. Tá tentando até hoje, né, gente? Nós temos que investir em educação. A gente, se tiver uma educação de qualidade, se a gente tiver professores que saibam o que estão ensinando, mas saibam como ensinar, a gente vai ter uma nação mais forte, a gente vai ter uma nação mais desenvolvida, a gente vai ter uma nação melhor. Então, a partir de 1870 no Brasil, começa-se a discutir, a analisar e pensar mais seriamente e mais assim, com atos, né, políticos, com atos para fazer acontecer essa formação de professores para que a educação no Brasil seja melhor.
Então, como eu disse, gente, só em 1870. Se talvez, quando os portugueses estivessem vindo para o Brasil, eles já tivessem trazido isso, eu tenho que saber o que ensinar e como ensinar, talvez a gente não tivesse aí perdido 300 anos, né, de quase 400 anos de história para chegar nesse ponto que poderia ter chegado em 1500. Triste, né, gente? Então, a necessidade da criação de escolas que profissionalizassem os professores para o magistério. Magistério o quê? Da aula. Com conhecimento teórico e conhecimento prático, que são das técnicas de ensinar, né, gente? Necessários para o ensino primário. Ampliaram as noções de pedagogia e métodos de ensino. A ideia do progresso, né, dessa progressão da educação brasileira, dessa progressão da formação dos professores, dessa progressão do trabalho dos professores, abriu os horizontes do espaço para a formação e seleção dos professores públicos que deveriam ser realizadas nas escolas normais. E hoje, gente, inclusive a gente tem concurso, né? Vocês sabem que concurso é uma coisa séria ainda no Brasil. Então, quando eles fazem concurso, é porque eles querem ter os melhores professores, os professores mais bem formados para dar aula, né, dentro da educação primária. Então, a ideia de concurso nasce aí também, de não contratar qualquer professor para dar aula, mas contratar os melhores professores que têm as melhores formação para poder dar aula para as crianças. E ainda falando dos professores, né, do Brasil Império, na escola normal, desde que teve a inauguração dela, né, que a gente já falou anteriormente, é possível perceber o que? A necessidade de se ensinar com um método intuitivo, ou seja, gente, um método que utilize e que faça com que a criança aprenda, né? Não é só eu ensino e a criança não aprenda. Então, você tem que ter um método, você tem que ter um procedimento didático correto. Então, provavelmente, né, tendo como referência um decreto, tem esse número aí, 7.247, de 1879, então demorou mais aí quase 10 anos, né, depois deles começarem a se preocupar com a formação do professor, um outro ministro chamado Leôncio de Carvalho, que estabelecia, né, que tá aqui errado também, que as noções de coisas deveriam ser adotadas no ensino primário, tá, gente? Então, eles começaram a pensar, além da questão da formação do professor do ensino primário, o que eu tenho que ensinar no ensino primário? Então, vocês vão ver em outras disciplinas, né, no curso de pedagogia, mas a questão do currículo, a questão das matérias, a questão da divisão do que tem que ensinar, e não ficar também só ensinando a ler, escrever e contar. Eles começaram a perceber em 1879 que poderiam ter mais matérias, né, dividido melhor o conhecimento que se tem na escola e com um pouco mais de conteúdos, com um pouco mais de saberes do que só aquele de ler, escrever e contar. Vamos lá, gente. E a parte da aula número 3 é que a partir desse momento que se começou a pensar mais fortemente na formação dos professores para poder dar aula, começou a existir um momento que é da Primeira República, então não é mais no Brasil Império, tá, gente? É num terceiro momento, que é na Primeira República, que a gente vai começar a ouvir falar em professores bacharéis e professores licenciados, ou seja, professores que têm uma formação no ensino superior, que até eu me adiantei aqui, ó. São professores, né? Então, os professores da Primeira República, não mais do Brasil Império, tá, gente? Tá aqui em cima, ó. São os professores que terão que passar por cursos superiores de formação de professor, que vão ter que passar por cursos de licenciatura e, na época, né, também de bacharelado. Hoje em dia, o bacharelado não pode dar aula em escola, não pode ser professor. Mas naquela época, em 1870, se você fizesse bacharel em química, bacharel em matemática, você poderia ser professor, porque não tinha, né, ainda os professores de química, de física, de matemática, de história, de geografia. Então, os bacharéis podiam ensinar. Só mais para frente na história, que a gente vai ver em outra aula, que não é nessa, que daí se diz que para ser professor hoje em dia tem que fazer curso de licenciatura, tá? Então, alguns cursos, gente, vocês sabem, né? Por exemplo, química. Você tem o curso hoje de química bacharel, que é para ser químico, misturar as coisas lá, ser químico, e tem o curso de licenciatura em química, que é para ser o quê? Professor de química, tá? Então, nessa época, não tem distinção para dar aula na escola, mas posteriormente, na história do Brasil, vai ter uma distinção. Então, durante todo o período colonial, né, que o Brasil
colégios jesuítas, né, o Colégio de São Paulo, passando pelas aulas rédeas implantadas pela Reforma Pombalina, até os cursos superiores. Opa, faltou um S aqui. Só vai digitar, fica assim, né? Os cursos superiores, criados a partir da vinda de Dom João VI, né, em 1808, não se manifesta preocupação explícita com a formação a formação dos professores. Então, gente, vejam bem, né, como é uma coisa bem complicada a chegada da educação no Brasil. Desde de 1500, quando o Brasil foi, né, descoberto, 1549, quando chegaram os primeiros professores, até 1808, 300 anos depois, com a chegada do Dom João VI, ninguém se preocupava em quem estava ensinando. Tá? Ninguém se preocupava com a formação das pessoas que estavam ensinando. É tipo assim, minha mãe sabe ler e escrever, vai dar aula para ler e escrever. Não, mas ela não é professora. Mas ela pode dar aula porque ela sabe ler, escrever e contar. E é na lei das escolas das primeiras letras, promulgada em 15 de outubro. Por que o dia do professor é 15 de outubro, gente? Então, essa lei das escolas de primeiras letras, promulgada em 15 de outubro de 1827, tá? Que essa preocupação apareceu pela primeira vez. Então, preocupação, tá, gente? De ter o quê? Uma escola para formar professores. Tá? A gente já estava mais para frente, a gente só relembrou isso daqui. Ao determinar que o ensino nessas escolas deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, a referida lei, né, estipulada no artigo 4, que os professores deverão ser treinados nesse método às próprias custas nas capitais das respectivas províncias. Gente, o que as próprias custas? O próprio professor tem que pagar ir para a capital da província para estudar para ser professor. Portanto, está colocada aí a exigência de preparo didático, embora não se faça referência propriamente à questão pedagógica. Então, vamos lá. Ó. Desde que teve a escola mútua, se pensou em formar o professor. Mas, assim, não tão fortemente. Visando a preparação de professores para as escolas primárias e escolas normais, preconizavam uma formação específica. Então, de novo, a partir de 1870, né, passando por essa questão de 1827, que é com a primeira preocupação, mas só em 1870 que foi instituído que para dar aula tinha que ter uma formação específica de professor. Então, a organização e implementação dos cursos de pedagogia e de licenciatura e consolidação do padrão das escolas normais foi entre 1939 e 1971. Então, viram? Preocupação foi em 1827, daí alguma coisa mais concreta foi feita para a formação de professores em 1870, mais curso de licenciatura, né, para formar professores e não mais os bacharéis, só a partir de 1939. De 1971 até 1996, que agora é por período, tá, gente? Houve a substituição da escola normal, que formava o professor, pela habilitação específica de magistério. Eu acho que tem gente aqui na sala, né, e tem gente que eu conheço bastante, ou nossas mães, que fizeram o ensino médio, que não chamava ensino médio naquela época, mas fizeram primeira, quarta, quinta, oitava, e depois foram fazer o quê? Magistério, que era uma formação específica para professor. Só que era uma formação, gente, quem passou pelo magistério, quem conheceu um pouquinho do magistério, era uma formação muito prática. Então, a professora tinha aquelas pastas de papel de plástico, sabe? Com um monte de atividade para dar para a criancinha, de desenho, de pintura, de alfabetização. Então, era uma formação de professor mais prática, que você sabia todas as coisas, assim, as técnicas para ensinar. Só que o magistério, por que ele não existe hoje mais? Porque faltava a parte teórica. Faltava a história da educação, faltava a didática, faltava, né, psicologia do desenvolvimento da aprendizagem. Então, chegou um momento no Brasil, ó, que é de 1996 a 2006, que teve o advento dos Institutos Superiores de Educação e das Escolas Normais Superiores, que fala o quê? Que você tem que o professor, para dar aula na escola, tá? A partir de 96, tem que ser formado em curso superior, licenciatura. Então, quem fez o magistério, gente, que teve até 1996, não podia mais dar aula em escola. Não foi, tá, gente? De um dia para o outro. Todo mundo que fez magistério, ó, presta atenção nisso. Todo mundo que fez magistério de 1971 até 1996, quando chegou em 96,
tinha 10 anos, que foi de 96 a 2006, para ir fazer faculdade. Nós que dávamos aula no curso de pedagogia, gente, eu recebia, na minha sala de aula de pedagogia, diretora com 60 anos, professora com 40, 50 anos. Por quê? Porque elas davam aula na escola, porque elas tinham feito magistério. Só que em 96, o governo brasileiro falou assim, só pode continuar dando aula se você for fazer faculdade. E aí teve uma debandada de um monte de professora que dava aula em escola, que só tinha o magistério, que precisou fazer faculdade. Então, a partir de 2006, gente, no Brasil, não pode dar aula em escola, tá? Sem ter licenciatura plena. Licenciatura, né? Uma formação dentro de uma faculdade, uma formação em nível superior, porque o magistério era uma formação de nível do ensino médio, tá? Que na época chamava segundo grau. Então, na época que tinha magistério, a pessoa depois da oitava série, ela fazia tipo secretariado, magistério, turismo, contabilidade, e tinha uma que era educação geral, tá? Que era tipo o fundamental de hoje. Hoje em dia, você pode fazer, né, as formações até específicas, mas você não pode dar aula na escola só tendo magistério, tá? Então, de 96 a 2006, todos os professores que tinham só o magistério tiveram que ir para as faculdades dar aula, fazer faculdade de pedagogia. E os modelos contrapostos de formação de professores, que são 3, eu vou deixar, acho que para a semana que vem, porque a gente tem um videozinho ainda para ver, né, 2 modelos, deixa eu ver se eu falo aqui, qualquer coisa eu repito semana que vem. Tem, nesse contexto, né, dessa formação de professores, da identidade do docente, né, o que ele precisa saber, o que ele precisa ser para ser professor, tem 2 modelos. É o modelo dos conteúdos culturais cognitivos. Então, para este modelo, a formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área do conhecimento, da disciplina que ele quer lecionar. De novo, gente, aquela coisa. Eu vou dar aula de química, então eu tenho que ter conhecimento de quê? De química, tá? Então esse é um modelo dos conteúdos culturais cognitivos. E o modelo B é o modelo pedagógico didático, que é contrapondo ao seu anterior. Este modelo considera que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo preparo pedagógico didático. Então, o Brasil, né, na sua história do professor ali, das pessoas que ensinam, passou do modelo dos conteúdos culturais cognitivos, que era a pessoa ensinava aquilo que ela sabia, e passou para o modelo pedagógico didático, que é a pessoa saber aquilo que ela quer ensinar, mas também saber a parte pedagógica de como se ensinar, da didática, tá joia? Gente, para finalizar a aula de hoje, né? Indo para a finalização da aula de hoje, a gente tem um videozinho que eu não de vez de pegar daqui do slide. Deixa eu ver se passa aqui no slide, vai. Deixa eu mostrar aqui. Que é falando desses professores, né? É um vídeo mais didático, assim, mais diferente, não é um vídeo daquela professorinha, é um vídeo de pessoas conversando, para falar aí dessa parte final, que é da formação do professor no Brasil, tá? Ver se vocês conseguem ver e ouvir. Aí alguém dá um grito aí para mim. E já estou vendo. Que bom, só não tá passando ainda, né? Ali, passou. Áudio não saiu, Pro. Não? Então calma aí Não. que eu vou... Calma aí que... E Cláudia, vai ficar 2.000 anos dando aula pro Teams e não dá esses bafão, né? Calma aí. Deixa eu fazer um compartilhamento de uma forma diferente, porque tem que compartilhar o som. E eu tava compartilhando só aqui. Vamos lá, voltar. Faz parte. Gente, dá um tilt na cabeça, gente. Tomara que quando vocês forem pedagogos já formados, vocês não precisem dar aula online, viu? Porque tem que aqui com mouse, com as coisas, com tudo, que dá um... Oi, ainda mais a gente, né? Esse mundo moderno. Vamos lá ver se sai o som agora. Tá saindo, gente?
Sim, Travou, tá saindo. professora. Travou? Deixa eu ver aqui. Marcos, quer saber? Eu acho que o fim da monarquia no Brasil não mudou quase nada. As elites continuaram no poder, só não existia mais o trono e a coroa. Olha, Tiago, dessa vez você está coberto de razão, viu? Porque até 1930, o poder alternava entre os produtores de leite de Minas Gerais e os produtores de café de São Paulo. Era a chamada política do café com leite. Ei, pessoal, o objetivo do nosso trabalho é falar da educação na República Velha. Não vamos perder tempo falando de elite, né? Aí que tá, Ruth. Sabe Aí o que que tá. tá? Para falar de educação nesse período, temos sim que falar nas elites, veja bem, porque só elas tinham direito a estudar. As famílias ricas viam na educação a forma de assegurar um futuro melhor para os seus filhos e para manter, né, o poder que eles adquiriram ao longo do tempo. Não falava nada sobre esse negócio da política do café com leite na cabeça. Não sabia Dava para nada. educação acessível. Gente, vocês estão escutando? Que agora escutando, tipo, veio tudo na minha cabeça, mas como que antes eu não sabia? Quando eu ia estudar, fazer uma prova. Calma aí. Mas eu não sabia. Gente, eu acho que tava alguém conversando com alguém aí e a gente tava escutando. Sheila, você tava falando comigo ou você tava falando com alguém aí, Sheila? Acho que a Sheila tava conversando com alguém e a gente tava escutando. Kelly, me ajuda aí. Vou ter que voltar de novo pro vídeo, tá? O meu tava travado, eu acho que não era eu, não. Acabei de Tava? abrir para responder Tá, agora. então. É porque eu tava escutando você conversando com alguém. Então, deixa eu ver se agora vai dar certo. Gente, quando começar o vídeo, vocês estavam escutando esse vídeo do menino falando das elites, da política do café com leite, que é tipo Sim. um grupo de faculdade, como fala, para fazer um trabalho sobre educação? Então tá bom, então eu vou continuar aqui, tá? Professora, não tá mostrando o vídeo. Eita, Laia, calma aí. Professora, Oi, vocês estão me vendo? não tá mostrando. Não tá mostrando o Estou te vídeo? vendo. Tá, então Isso. deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Agora vocês estão vendo Sim, o slide? sim, Agora vocês estão vendo o slide maior? sim. Agora vê se saiu o som, tá? Tá saindo som. Tá falhando. Marcos, quer saber? Eu acho que o fim da monarquia no Brasil não mudou quase nada. As elites continuaram no poder, só não existia mais o trono e a coroa. Olha, Tiago, dessa vez você está coberto de razão, viu? Porque até 1930, o poder alternava entre os produtores de leite de Minas Gerais e os produtores de café de São Paulo. Era a chamada política do café com leite. Ei, pessoal, o objetivo do nosso trabalho é falar da educação na República Velha. Não vamos perder tempo falando de elite, né? Aí que tá, Ruth, aí que tá. Para falar de educação nesse período, temos sim que falar nas elites, veja bem, porque só elas tinham direito a estudar. As famílias ricas viam na educação a forma de assegurar um futuro melhor para os seus filhos e para manter, né, o poder que eles adquiriram ao longo do tempo. Mas a burguesia, que estava se fortalecendo, lutava para tornar a educação acessível a mais pessoas, com o propósito de diminuir o poder das elites agrárias. Pelo menos 3 importantes reformas influenciaram a educação na Primeira República. A reforma Benjamin Constant pregou a separação entre Estado e Igreja, oficializando o ensino leigo nas escolas. A reforma Epitácio Pessoa importou-se em dotar os alunos de cultura intelectual para ingresso no nível superior. Já a reforma Rivadavia defendia o ensino de caráter prático, preparatório para a vida. As reformas educacionais tiveram relação com 3 correntes pedagógicas da época: a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia libertária. Cada uma delas representava os interesses e anseios de classes distintas da sociedade.
A pedagogia tradicional teve raízes na educação jesuítica e seus defensores eram as elites conservadoras do país. A característica fundamental dessa corrente era a preparação intelectual e moral dos alunos. A pedagogia tradicional é uma pedagogia focada na transmissão do conhecimento, né? Onde o professor é o foco das atenções, onde toda a preparação, toda a visão da educação é voltada para o professor. O professor sabe, ele transmite, ele conhece e o aluno só recebe, o aluno é uma folha em branco a ser preenchida, o aluno é um pote vazio onde o professor vai e despeja as informações. Então, é toda voltada simplesmente para transmitir o conhecimento. O importante na escola é a quantidade. Quanto mais informação, mais conhecimento, mais informação, é o importante. Então, não se preocupa se há assimilação por parte do aluno, se reflete sobre a importância desse conhecimento para a prática cotidiana do aluno. Não. O importante é transmitir, transmitir, transmitir. Independente se do outro lado o aluno aprende ou não. A pedagogia nova assimilou experiências do começo do século XX, ocorridas nos Estados Unidos e na Europa. Dá ênfase aos métodos de ensino-aprendizagem, colocando a criança no centro do ensino educacional. O professor era um facilitador da aprendizagem, onde o importante era experimentar, onde o importante era descobrir. Então, era uma tendência realmente que veio da Europa, né, que tinha essa construção, essa descoberta por parte do aluno. Então, nessa pedagogia, o aluno passa a ser o foco da atenção. Então, o aluno deixou da tradicional, onde o foco era o professor, onde o centro da atenção era o professor, passa para onde o centro da atenção é o aluno. O que importa é o processo de ensino-aprendizagem, que aí, então, entra com a descoberta, aí entra com a construção do conhecimento através da descoberta. Mas o foco é todo voltado para o aluno. A pedagogia libertária reuniu em torno de si quem via na educação o meio de transformar as relações sociais e econômicas rumo a uma sociedade igualitária. Chegou ao país com os imigrantes europeus e proliferou-se junto ao proletariado urbano do começo do século XX. É onde o foco é analisar, refletir sobre os problemas sociais que estão acontecendo, sobre que importância tem esses problemas, como a gente pode resolver, como pode mudar isso, de que forma a escola pode contribuir com isso. Então, o conhecimento é construído a partir dos problemas sociais que são existentes, que nós temos no dia a dia. Então, a escola trabalha com esses problemas, refletindo as causas e as consequências desses problemas e buscando solução para esse problema. Eu acho que ela é aquela que aproxima mais o aluno da realidade. Vamos lá, gente. O vídeo era curtinho mesmo. Por que eu coloquei esse videozinho para vocês, gente? Bem curtinho, para a gente relembrar alguns tipos de pedagogia, né, que tem no Brasil, depois daquela época, né, da pedagogia tradicional dos jesuítas e etc. Mas para a gente falar um pouquinho da identidade docente, em que sentido, gente? Várias reformas foram sendo feitas na educação no Brasil para a educação ficar melhor e para a educação ajudar no desenvolvimento de uma nação mais democrática, mais forte, mais igualitária, melhor para se viver, né, de uma nação boa para o seu povo. Então, se foram feitas reformas para melhorar a educação no país, para fazer um país melhor, precisaram de várias ações, né, sendo realizadas conjuntamente para melhorar o quê? A formação do professor. Porque você não consegue melhorar a educação, gente, sem melhorar a formação daquelas pessoas que vão promover a educação, que é o professor, tá? Então, a professora ali colocou no vídeo, só para a gente relembrar, né, a educação construtivista ou a didática moderna. Se você quer agora que o aluno, não que ele passe por uma educação tradicional, uma educação que ele reproduza suas coisas que o professor fala, que ele não entenda os conceitos, que ele decore as coisas, né? Se você quer que o aluno construa o conhecimento através de descobertas, né? Você tem que ter o quê? Um professor que dê aula de uma forma que o aluno saiba o quê? Consiga o quê? Construir conhecimento. Então, a identidade docente, a formação do professor,
o jeito que o professor trabalha, o que o professor tem que ter forte dentro de si, né, que é essa identidade docente, precisa fazer parte disso. Então, assim, como que a gente vai falar de um aluno que constrói conhecimento baseado na descoberta se não tem um professor que saiba fazer isso? Então, o professor, ele tem que evoluir na formação dele, gente, ou na ação docente dele, conforme a educação também vai evoluindo na qualidade. Então, se você quer uma educação, uma didática moderna, você tem que ter professores com uma identidade X para trabalhar com didática moderna. Se você quer que o aluno construa conhecimento, você tem que ter professores que tenham na sua formação, na sua identidade docente, procedimentos didáticos que façam com que o aluno que aconteça o quê com o aluno? Que ele construa o conhecimento através das descobertas. E num terceiro momento, que ele fala da educação libertária, tá, gente? Se você quer formar um aluno, um cidadão, uma pessoa crítica, reflexiva, autônoma, esclarecida, sensível, solidária, você tem que ter um professor que tenha formação adequada para fazer isso. Porque como que você vai ter um aluno crítico, reflexivo, um cidadão, né, interessante para fazer um mundo melhor, para fazer uma nação melhor, se você não tem professor que ensine isso? Então, a identidade docente, ela passou por esses 3, né, momentos históricos, por uma caminhada histórica de se fortalecer como uma identidade de alguém que vai ajudar a formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, esclarecidos, sensíveis e solidários. Então, isso que é uma identidade docente, é quando aquilo que o professor sabe, a formação dele e aquilo que ele faz na sua ação docente acompanha o quê? O ideal de educação que uma nação pretende, o ideal de um mundo melhor. Gente, então, a aula de hoje era esse assunto. Eu só queria relembrar com vocês, calma aí que eu vou compartilhar. Ai, já estava, vou compartilhar de novo ali a minha... Opa, tô fazendo coisa errada de novo. Vou compartilhar o meu slide de novo com vocês para dizer, para relembrar, tá? Para relembrar que vocês têm uma atividade para fazer para o dia 18 de setembro. Não é isso, gente? Ou foi para hoje que eu pedi? Ixi, acho que falei, tá errado, né? Foi para hoje que eu pedi, gente? Ninguém me responde, né? Foi para hoje. Foi para hoje. Marcado para hoje. Isso. Mas você que você deixar dia 18, melhor ainda. Gente, é assim, eu mudei aqui, porque esse daqui acho que é o pessoal da segunda-feira, então era pro dia 11 mesmo, tá? 11 de setembro, o dia que caiu a Torre Gêmeas, gente, vocês sabem disso, né? Lembraram disso, do dia de hoje. Então, vocês tinham que fazer uma leitura do texto sobre Jequitibás e Eucaliptos, do Rubem Alves, e fazer a entrega via e-mail para mim de o quê? De um resumo desse texto, tá? Fizeram? Sim. Então, eu coloquei aqui a recapitulação e tinha também no AVA para vocês o texto, né, gente? Cadê? O texto aqui que tá... eu tô compartilhando só aqui, não vai dar para mostrar. O texto que eu coloquei no AVA de vocês, mas por que eu tô relembrando isso hoje? Os alunos que enviaram um e-mail até, cadê? O dia 11/9/2020, até o horário do final da aula, que é 22 horas, então ainda dá tempo, tá? Ainda tem alguns minutos. A atividade vai valer de 0 a 500 pontos. Ai, professora, dá uma chance, eu não entreguei, eu queria que valesse para mim. Pode entregar até o dia, vamos mudar aqui, 18, que é sexta-feira que vem, tá? 18. Só que a atividade vai valer quanto? De 0 a 400 pontos. Professora, mas isso daí não é justo. Não, gente, isso aqui é exatamente o justo. Porque quem fez até hoje, correu para fazer, deu prioridade, né? Participou da aula passada, sabia. Quem não conseguiu fazer, tem uma chance para fazer, né? Mas vai ter não é um prejuízo, né? Mas vai ter ali uma coisa que vai identificar que tá o quê? Atrasado, tá bom? Porque senão... Se eu falar para vocês, quem não entregou hoje, gente, não tem problema, pode entregar na semana que vem. Aí a pessoa que se matou para fazer, para entregar hoje, né, que deixou às vezes ficar com os filhos, deixou de fazer uma coisa, vai falar assim, se eu soubesse, eu não tinha feito. Se eu soubesse, eu não tinha deixado tudo para trás para fazer isso, para entregar hoje. Se eu não tivesse, eu não estava fazendo agora antes da aula, me matando aqui para entregar, porque era hoje o dia.
né? Então eu fico muito preocupada de quando eu dou uma atividade e marco um dia, de ter esse tipo de critério, tá, gente? Porque é para privilegiar quem cumpriu as regrinhas, quem, né, se aplicou em fazer, Professora, e não deixar de dar também chance para quem for fazer atrasado. Mas tem que ter uma diferença. Diga, dona Sheila. eu não assisti a aula no dia, Sim, mas você mas assistiu gravada? assisti gravada, mas aí vale. Não, Vale, Sheila, porque assim, ó, tem muita gente que às vezes não está conseguindo entrar, ou que no dia a internet está ruim, que a pessoa vê a aula gravada. Então, se você. Aconteceu N milhões de coisas. Não vamos nem questionar, nem julgar. Não Tá? entrar em detalhes. Mas não olha que funciona. maravilhoso. Você assistiu a aula depois. Então você já tem a presença da aula, porque você não estava presente no dia ao vivo, mas você assistiu. E você também ficou inteirada do trabalho e mandou na data certa. Então, gente, o que eu quero com o exemplo maravilhoso da Sheila agora? Que, mesmo eu não ter conseguido ter aula, eu não posso chegar aqui e falar assim hoje, mas eu não assisti a aula passada, eu não sabia. Bom, você não sabia, mas ela estava gravada. Você não sabia, mas podia ter perguntado para alguém. Você não sabia, mas foi colocado no grupo da turma, né? Então, gente, sempre quando a gente tá na faculdade presencial, não tem aquela coisa assim, quando eu falto, você fala assim, teve alguma coisa? Primeira coisa que vocês perguntam pro colega, a professora passou algum trabalho? Então, nessas aulas remotas, né? Nessas aulas síncronas que acontecem online no dia e no horário da aula, vocês têm que fazer a mesma coisa. Às vezes vocês não precisam perguntar para alguém se eu dei alguma coisa, basta vocês assistirem a gravação, tá bom? Por isso que a gente está mantendo aí a gravação das aulas para ninguém seja prejudicado. Que bom que você fez, Sheila, que bom que você viu a aula, que bom que vocês mandaram. Teve uma pessoa que me perguntou de assim, professora, você recebeu o meu trabalho? Aí eu falei, foi a Grace, acho. Falei, Grace, eu não abri ainda o meu e-mail para ver os trabalhos. Por quê? Porque eu não queria ficar vendo picadinho. Então eu vou esperar hoje até 22 horas. Quando dá 22 horas, eu vou ver todo mundo que entregou, tá? Vou ler, vou corrigir para depois lançar. Então eu não vi antes, porque picado para mim fica muito ruim. Já tive essa experiência de ver picado, aí eu vou lá de novo, isso aqui eu já vi, isso aqui eu não vi. Aí eu leio o trabalho de novo, que eu já tinha visto, é uma loucura. Então, quando terminar o prazo, que é do dia de hoje, às 22 horas, eu entro e vejo na sequência de todo mundo. Combinado? Combinado. Gente, então hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo, mas acho que não tem problema, né? Porque se eu for começar conteúdo hoje da aula que vem, vai dar um embananamento na cabeça, tá? É sexta-feira, então vamos sair um pouquinho mais cedo. Quem achar ruim pode reclamar para a coordenadora, brincadeira, gente. Tá? Mas eu achei que eu ia demorar um pouco mais para falar desse conteúdo, né? E o pessoal também acabou não fazendo pergunta, nem intervindo, então acabou um pouquinho mais cedo. Então a aula que era para acabar às 21h40 vai terminar às 21h20, tá? 20 minutinhos antes. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, quiser falar alguma coisa, fica à vontade, que eu estou aqui agora para essa parte. E quem quiser já sair, né, e ficar com os filhos, com a família, comer, jantar e fazer o que quiser, também pode ir. Obrigado pela atenção, tá? Até semana que vem, nesse mesmo bate-link, nesse mesmo bate-horário, com essa mesma bate-professora. Um beijo para você, então, uma boa noite. Um beijo, gente. Bom final de semana para vocês. Descansem, lindas. Um beijo. Beijo. Deixa eu mostrar o panqueca aqui. Vem aqui, panqueca. Vem aqui, panqueco. Vem aqui, mamãe. Que preguiça. Olha lá o pessoal. Panqueca. Olha lá, Sheila. Eu tô com sono, mãe. Eu tô com a cara de preguiça, tô dormindo em pé, mãe, ó. Eu também. Não vou abrir, não, que eu tô um caco só, moída. E eu que tenho que abrir com essa cara, sem maquiagem, sem nada destruído. Pensa na pessoa moída, sou eu mesma. Ai, ninguém merece sexta-feira, né, Sheila? É muito. Nossa, você pega o desgaste da semana inteira, você tá só o pó da rabiola. Não tá que nem essas daqui, ó. A noite inteira acordada, por isso. Você ficou a noite inteira acordada, Sheila? Filhos, né, Pro? Filhos.